nós daremos continuidade à série que estamos fazendo aqui sobre o caso de Henri Borel. No movimento de Monique, ainda não imaginava, né, que Monique podia estar envolvida em algo tão cruel, tão brutal aí com meu filho. Ganhava R$4.000 por mês. O salário triplicou quando ela foi nomeada para o Tribunal de Contas do Rio, com a ajuda do vereador Jairinho. Da vida luxuosa ao choque de realidade na cadeia. O casal, apontado como responsável pelo assassinato do menino Henri, começou a dar sinais de que a ficha caiu. A gente volta a falar sobre as investigações do caso Henri Borel. Nós tivemos acesso ao depoimento da babá da criança. Jairinho é visto como um homem vaidoso, frio e sádico. Depois de voltar do hospital com a morte de Henri confirmada, o vereador aparece entrando no elevador com uma aparência serena. Ganhava R$4.000 por mês. O salário triplicou quando ela foi nomeada para o Tribunal de Contas do Rio, com a ajuda do vereador Jairinho. Na primeira noite na cadeia, Jairinho disse estar sendo injustiçado. Foram quase 7 horas de depoimento. Ana Carolina Ferreira Neto deixou a delegacia no fim da noite sem dar entrevista. Mas o jornalismo da Band teve acesso ao depoimento da ex-mulher do vereador Jairinho. E que Henri sempre foi uma boa criança, comunicava-se normalmente com ela e mantinha um relacionamento normal com as outras crianças do condomínio, fecha aspas. Mas o controle emocional de quem, segundo os investigadores, espancou Henri estava mantido. O casamento de Leniel e Monique durou 8 anos. Friamente chega pra mim e fala, vamos virar essa página, vida que segue, faz outro filho. O sacrifício de um anjo. O caso Henri. A morte de um anjo que ainda não foi esclarecida. A sociedade brasileira acompanha estarrecida uma monstruosidade em meio ao isolamento da pandemia. Você está em casos policiais e outros crimes. Nome da vítima: Henri Borel Medeiros. Idade: 4 anos. Data da morte: 8/3/2021. Local do crime: Condomínio Majestic, Bloco 1, Apartamento 203, no Cidade Jardim, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Trata-se da residência onde Henri morava com a mãe e o padrasto. Causa-mortes: hemorragia interna e laceração hepática, danos no fígado, causada por uma ação contundente. Vamos agora falar dos suspeitos, pois ainda estamos no meio das investigações. Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, 43 anos, médico por formação e exercendo seu 5º mandato como vereador no Rio de Janeiro. Padrasto de Henri. Monique Medeiros da Costa e Silva, 32 anos, professora, ex-diretora de escola pública, atualmente exercendo cargo no Tribunal de Contas do município do Rio, no gabinete do conselheiro Luiz Antônio Guaraná, mãe de Henri. O Dr. Jairinho é formado em medicina, mas nunca exerceu a profissão, apesar de utilizar o título de doutor em seu registro oficial como político. Com o título também conseguiu o cargo de vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara do Rio. Além disso, também foi presidente da Comissão de Educação,
presidente da comissão especial do plano diretor do município e primeiro suplente da mesa diretora. No dia 11 de março, 3 dias depois da morte de Henri, Jairinho assumiu uma vaga no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara Municipal. Antes de assumir a vaga, já havia protagonizado episódios de denúncias a outros parlamentares. Em sua atuação como parlamentar, teve projetos e propostas sempre ligados ao bairro de Bangu, na zona oeste do Rio, onde nasceu e angariou seu eleitorado, apadrinhado pelo pai, o suplente deputado estadual Coronel Jairo. O Coronel Jairo é PM da reserva. Foi parlamentar de 2003 a 2018 e é citado na CPI das milícias da Alerte como supostamente ligado à Liga da Justiça. 10 anos depois, passou pela cadeia, levado pela Operação Furna da Onça. Repudia as acusações e nega os crimes. Na vida pessoal, Jairinho tem um currículo recheado de acusações de abuso e agressões a ex-namoradas e aos filhos delas. Todas crianças na mesma faixa de idade de Henri. É pai de 3 filhos. Monique, mãe do menino Henri, é a filha mais velha de uma professora e de um funcionário civil da aeronáutica. Nasceu e cresceu no apartamento dos pais e na casa da avó materna, em Bangu, na zona oeste do Rio. Foi na mesma região que cursou colégios particulares durante a infância e a adolescência. Aprovada no vestibular de letras, licenciatura na língua portuguesa e literatura da UFRJ, passou a pegar carona com amigos diariamente até a Ilha do Fundão, trajeto que fez por 2 anos e meio. Nesse período, ao participar de um jantar em celebração ao aniversário de uma amiga, na recém-fechada Pizzaria Faenza, na Barra da Tijuca, conheceu o engenheiro Leniel Borel de Almeida. Os dois trocaram telefones, começaram a namorar e logo depois ela foi morar na cobertura dele na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes. O rapaz passou então a pagar a mensalidade de uma faculdade particular em um shopping para a moça, onde ela terminou a graduação. Em 2011, Monique foi aprovada em um concurso público da Secretaria Municipal de Educação e passou a dar aulas para turmas de ensino infantil. Ela trabalhava na escola Ariana Viana da Silva, em Senador Camará, subúrbio do Rio, onde, 7 anos depois, chegou ao cargo de diretora. Nessa ocasião, Henri, o fruto da união com o Leniel, tinha 2 anos. O casamento, abalado pelo trabalho do engenheiro em uma multinacional, onde chegava a ficar 3 semanas embarcado, já dava sinais de desgaste. Algum tempo depois, Leniel foi demitido. A situação financeira do casal apertou e Monique voltou para Bangu, no terreno de 360 metros quadrados da avó, já falecida, e herdado pela mãe. Eles derrubaram uma árvore e construíram um espaço para viverem com Henri. O local, que tem um quintal grande com piscina e churrasqueira, era o preferido do menino. Além de jogar futebol, ele gostava de brincar com a cachorrinha da família, Olivia. Com a recolocação profissional de Leniel, os 3 acabaram retornando ao Recreio, onde estavam no início da pandemia do coronavírus. O trabalho remoto permitiu a união da família, mas, segundo o engenheiro, o relacionamento não resistiu. Ele relata que chegava a fazer até 20 reuniões por dia. Quase não falava com a esposa e só conseguia brincar com o Henri à noite. Já cansado, isso acabou por afastar o casal ainda mais. E a partir daquele momento, a relação desandou de vez e Monique pediu a separação. Em meados do ano passado, Monique pediu o divórcio e, mais uma vez, foi com Henri para Bangu. Em depoimento prestado à 16ª DP, na Barra da Tijuca, ela contou ter conhecido o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, que foi recentemente expulso do Partido Solidariedade, durante um almoço profissional no Village Mall, em agosto. Um mês depois, eles começaram a namorar
e, em novembro, decidiram morar com o menino num apartamento alugado no condomínio Majestic, na Cidade Jardim, na Barra da Tijuca. Foi nessa época que a professora foi cedida ao Tribunal de Contas do município e viu seu salário pular de R$ 4.000 para R$ 16.500. Henry, então, foi matriculado na pré-escola do Colégio Marista, São José, a 4 minutos do imóvel. Passou a fazer outras atividades e, em fevereiro, começou a frequentar o consultório de uma psicóloga, que já disse à polícia que foi procurada por Monique diante da recusa do filho em ficar com ela na Barra. Ao pai, o menino chegou a reclamar de abraços fortes dados pelo padrasto. No primeiro fim de semana de março, Leniel buscou o filho, levou à casa da avó materna e brincou com ele em um parque de diversões. Às 7h20 do dia 7, devolveu a criança a Monique. Ele nunca mais veria o filho vivo. Depois de passar o fim de semana com o pai, Henry foi deixado na casa da mãe, que estava com o namorado Dr. Jairinho. Antes de devolver o filho para a ex, Leniel trocou mensagens com Monique. Ela afirmou estar apreensiva por considerar que o menino não ia querer voltar para casa. Disse ficar totalmente desestabilizada por não aguentar o choro dele para não ir. Abre aspas. Fico muito, muito triste. Fecha aspas. Às 18h50, antes do menino chegar em casa, Monique escreve para Leniel dizendo que, abre aspas, hoje será uma noite difícil. Sempre que ele chega é assim. Eu parei a minha vida para estar ao lado dele e não adianta. Eu sei o que passo diariamente. Fecha aspas. Nas gravações do circuito interno de segurança do condomínio Majestic, que foram recuperadas pela polícia, Monique aparece segurando o filho no colo. Em depoimento, ela disse que o menino chorava muito e que chegou a vomitar. Para acalmar Henry, a mãe levou o filho a uma padaria perto de onde moram, para comprar algo para comer. Em outro momento, imagens do condomínio mostram Jairinho usando o elevador e saindo do prédio. Ao depor, ele afirma que ficou preocupado com a demora de Monique e Henry em retornar para casa e resolveu descer. Já de volta ao condomínio, imagens de dentro do elevador mostram Jairo passando a mão na cabeça da criança, que ficou quieta no colo da mãe sem reagir. Monique e Jairinho contaram que estavam juntos de madrugada e que acordaram por volta das 3h30 com o barulho da TV ligada. Então, ouviram um barulho, foram até o quarto do casal onde o menino estava e o encontraram desacordado. Os dois alegaram que o menino sofreu um acidente e que estava, abre aspas, desacordado e com os olhos revirados e sem respirar. Fecha aspas. Os investigadores perguntaram o que poderia ter causado as lesões que a criança apresentava quando chegou ao hospital. Monique respondeu acreditar que Henry acordou, ficou em pé e, em cima da cama deles, se desequilibrou, ou até tropeçou no encosto da poltrona e daí caiu no chão. Em entrevista à TV Globo, o pai do menino relatou que, segundo a ex-mulher, a criança estava com os olhos revirados e já com dificuldade de respirar. O casal levou Henry para o Barrador. Monique ligou para Leniel, que estava a caminho de Macaé, onde trabalha, para avisar sobre o acidente. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, Henry deu entrada no hospital sem vida e apresentava lesões no crânio e no estômago, no fígado e nos rins, além de várias manchas roxas. O laudo do Instituto Médico Legal, assinado pelo médico legista Leonardo Ubertauli, foi feito após 2 autópsias realizadas no cadáver da criança.
nos dias 8 e 9 de março. O documento descreve que Henry sofreu, abre aspas, múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores, inflamação hemorrágica na parte frontal, lateral e posterior da cabeça, apresentava grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim e trauma com contusão pulmonar. Fecha aspas. A pressa em enterrar o comportamento do casal começou a chamar a atenção ainda no Hospital Barra d'Or. Em depoimento à polícia, um alto executivo da área da saúde afirma que recebeu mensagens do vereador durante a madrugada de 8 de março. O contato teria sido feito pouco mais de uma hora após Jairinho chegar com Monique e Henry já morto ao hospital, e teria como objetivo fazer com que o corpo de Henry não fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal. Segundo a testemunha, Jairinho telefonou 4 vezes e que, na última tentativa, exatamente às 7h18, ele atendeu. Na ligação, Jairinho falou da morte do enteado em tom calmo e tranquilo, sem demonstrar qualquer emoção. O executivo disse que o vereador falou para ele o seguinte, abre aspas, aconteceu uma tragédia, fecha aspas. Menos de 2 minutos depois, eles desligaram e Jairinho voltou a mandar mensagem. Deu o nome do menino e emendou, abre aspas, agiliza ou eu agilizo o óbito. A gente vira essa página hoje. Fecha aspas. Sem saber dos detalhes do ocorrido, a testemunha ligou para o hospital para entender o que estava acontecendo e pedir que o corpo do menino fosse liberado com brevidade por causa do sofrimento da mãe, relatado pelo vereador. 3 minutos mais tarde, às 7h25, Jairinho reiterou, abre aspas, vê se alguém dá o atestado, para a gente levar o corpinho, virar essa página. Fecha aspas. O executivo entrou em contato com o diretor médico do hospital e recebeu a explicação que, diante do caso, não seria possível dar um atestado de óbito sem que o corpo fosse examinado no Instituto Médico Legal, como pretendia Jairinho. Depois da explicação dessa testemunha para Jairinho, o vereador ainda insistiu em novas tentativas de telefonemas e mensagens. Ele chegou a apelar, dizendo que era um pedido da mãe. Mas o hospital não forneceu o atestado de óbito. A polícia, o executivo, contou que não atendeu mais as ligações do vereador por ter ficado completamente desconfortável com o pedido, com a situação e com o comportamento do Dr. Jairinho. Segundo peritos ouvidos pela imprensa, não existe a menor possibilidade de que Henry tenha se machucado ao cair da cama. Para o perito legista Carlos Durão, uma queda de uma altura baixa é pouco provável que esteja na origem dessas lesões traumáticas e que esses tipos de lesões são geralmente observadas em acidentes de trânsito. Para o perito Talvani de Moraes, o fato das lesões estarem em áreas diversas do corpo não condiz com uma queda, pois é bem difícil colidir cabeça, fígado, pulmão, rim e abdômen de uma vez só. As lesões em Henry, segundo especialistas, não foram causadas pelas tentativas de salvar sua vida. Numa reanimação, às vezes a força aplicada pode fraturar o tórax ou a costela, dependendo da estrutura esquelética da vítima, mas isso não foi observado em Henry. A polícia trabalhou e segue trabalhando incansavelmente para esclarecer o caso. Como vocês sabem, Monique e Jairinho foram presos no dia 8 de abril, quinta-feira passada, exatamente um mês após a morte de Henry.
Jairinho está preso em Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. E Monique está no Instituto Penal Ismael Cirieiro, em Niterói, região metropolitana do Rio. Embora o inquérito ainda não tenha sido concluído até o dia da prisão de Dr. Jairinho e Monique, a polícia tem certeza de que Henry foi assassinado. Falta esclarecer como o crime foi cometido. Desde o dia 8 de março, ou seja, no dia em que Henry morreu, os policiais seguiram todas as pistas e ouviram pelo menos 18 testemunhas, além de reunir provas técnicas que descartam a hipótese de acidente, que foi levantada pela própria Monique em seu tempo de declaração na delegacia. Serviram de elementos para embasar o pedido de prisão do casal feito pelo delegado Henrique Damasceno, que comanda as investigações, 2 laudos periciais de necropsia e do local, que foi realizado em 3 visitas ao apartamento do casal, onde a criança estava quando morreu. Mas voltando ao início das investigações, o pai de Henry, Eniel Borel de Almeida Júnior, prestou depoimento no dia 8. Uma perícia foi feita na tarde do mesmo dia no apartamento de Monique Jairinho. Mas quando os peritos chegaram, uma funcionária do casal já tinha feito a limpeza do local. A polícia não perdeu a viagem e recolheu imagens de câmera de segurança, aquelas que mostram que Henry chegou bem ao condomínio. A polícia seguia no encalço do casal, monitorando todos os seus passos, e estranhou o comportamento da mãe do menino após a morte. Ela foi literalmente traída pela vaidade. De acordo com informações levantadas pelas autoridades, Monique chegou a trocar de roupa 2 vezes até escolher o melhor modelo, toda de branco, para ir à delegacia, onde fez a famosa selfie em que está quase sorrindo. Os policiais também estranharam que no dia seguinte ao enterro, Monique passou a tarde no salão de beleza de um shopping na Barra da Tijuca. 3 profissionais cuidaram dos pés, das mãos e do cabelo da professora, que pagou R$ 240 pelo serviço. Jairinho e Monique foram presos temporariamente por suspeita de tentar atrapalhar as investigações. Os agentes encontraram a dupla num endereço diferente dos locais onde diziam estar. Quando os policiais entraram na casa, o casal atirou os celulares pela janela, mas os agentes foram mais rápidos e pegaram os aparelhos. Em paralelo, foi executado um mandato de busca e apreensão na casa da Tainá, a babá do Henry, que também teve seu telefone apreendido. Foi então que as peças desse intrincado quebra-cabeças começaram a se encaixar. Os policiais descobriram que o casal apagou as conversas de seus telefones logo após o início das investigações, tanto que um dos elementos que embasou a prisão foram os dados extraídos dos celulares apreendidos. No pedido de prisão do Ministério Público, aponta que os prints extraídos do telefone celular de Monique demonstram uma rotina de violência e subjugação imposta por Jairinho a Henry. Aí você se pergunta, como a polícia conseguiu resgatar as mensagens? A resposta: com muita tecnologia. A perícia do Instituto de Criminalística Carlos Zéboli usou um software israelense, o Cerebrite Premium, para recuperar o conteúdo. Esse mesmo software já foi usado no Brasil em investigações importantes, como Operação Lava Jato e os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Bom, voltando a Jairinho e Monique. Mesmo com as provas nas mãos da polícia, eles não se davam por vencidos. Depois da apreensão dos celulares,
O advogado da dupla chegou a dizer que Monique percebeu que o telefone dela tinha sido invadido por um hacker e que ela tentou fazer um registro na delegacia de crimes de informática, mas não conseguiu. A defesa também afirmou que a saída encontrada por Monique foi fazer um registro online na delegacia da Barra da Tijuca. Voltando ao conteúdo dos celulares, a polícia descobriu coisas de arrepiar até mesmo a mais cínica das criaturas. Segundo o Ministério Público, as conversas indicam que o menino vivia uma rotina de violência. A investigação teve acesso a mensagens trocadas entre ela e a babá que cuidava do menino, Tainá. A conversa é Tainá Ferreira. Guardem bem esse nome, ainda vai aparecer muita coisa. A conversa é do dia 18 de fevereiro de 2021, 3 semanas antes da morte de Henry. De forma resumida, a babá relatou para a mãe de Henry um episódio em que o menino e Jairinho ficaram cerca de 1 hora trancados no quarto, com o som da televisão bem alto, e que, posteriormente, o menino falou que levou uma rasteira e foi chutado pelo padrasto. Ela também relatou que o menino se queixou de dor no joelho e na cabeça e estava mancando. Para a polícia, as mensagens comprovam que a mãe de Henry mentiu no depoimento e que não comunicou este episódio às autoridades. Não afastou o agressor do convívio da criança e prestou um depoimento por mais de 4 horas, apresentando declarações, segundo o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Henrique Damasceno, abre aspas, protegendo o assassino do próprio filho, fecha aspas. A polícia também investiga a babá Tainá Ferreira por falso testemunho. Em depoimento, ela disse que esteve na presença dos 3 por poucas vezes, mas não percebeu nada de anormal. No dia seguinte ao exame dos celulares, em 1º de abril, a polícia obteve mais uma prova técnica que desmontou a tese de acidente. Os investigadores e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Zéboli estiveram pela 3ª vez no apartamento para fazer uma reprodução simulada. Durante 4 horas, os peritos calcularam todas as possibilidades. Uma queda da própria altura, a queda da cama, a queda de uma poltrona que ficava ao lado da cama, a queda de uma escrivaninha. Em nenhum desses cenários, de acordo com a conclusão dos peritos, causaria as lesões identificadas na necropsia. O histórico de Jairinho é um perfil violento. O inquérito realizado pela 16ª DP reuniu elementos que mostram um perfil agressivo do vereador. Uma testemunha relatou na delegacia que, durante seu relacionamento de 2 anos com o Dr. Jairinho, cerca de 8 anos atrás, ele agrediu várias vezes sua filha, que tinha 4 anos na época. A menina, hoje com 13 anos, ainda prestou depoimento em outra investigação aberta na delegacia da criança e do adolescente vítima. Um psicólogo acompanhou o relato em que a adolescente narrou uma série de agressões com chutes, prisões e até afogamento na piscina. A ex-mulher de Jairinho, com quem ele teve 2 filhos, relatou à Polícia Civil que foi agredida pelo vereador poucos dias após o casamento, no momento em que preparava as bagagens para a viagem de lua de mel. As informações estão no termo de declaração, assinado pela dentista Ana Carolina Ferreira Neto. Na época, o casal estava junto há 15 anos. Jairinho e Ana Carolina namoraram 6 anos, moraram juntos mais 9 e se casaram em dezembro de 2013. Quando ocorreram os fatos, enquanto preparava as malas, Ana relatou ter recebido uma ligação, de número restrito. Quando atendeu, uma mulher a ofendia e dizia que o vereador, que acabara de sair para encontrar um amigo, ia, na verdade, encontrar a amante. Ana disse que não acreditou na declaração e desceu em busca do vereador. Encontrando Jairinho,
no carro ao telefone, falando com uma mulher. Ela disse então que o relacionamento estava acabado e o vereador foi atrás dela, iniciando uma discussão. A dentista começou então a desfazer as malas. A discussão se intensificou e o vereador a teria agredido fisicamente, com chutes na canela, e imediatamente Ana registrou um boletim de ocorrência contra Jairinho. O relacionamento dos dois acabou, mas foi retomado 6 meses depois. Com a retomada, a dentista decidiu retirar a queixa contra o companheiro. No mesmo depoimento, Ana disse ainda ter sido surpreendida com uma foto que surgiu em uma rede social, em um perfil atribuído a Henry. A imagem mostrava o filho mais novo dela e de Jairinho com Henry, e a legenda dizia ser uma viagem juntos, em janeiro de 2020, e que teria marcado o início de uma amizade entre as crianças. A dentista relatou ter ficado, abre aspas, perplexa, indignada e revoltada, uma vez que foi usada a imagem de seu filho sem autorização e com uma legenda completamente mentirosa, fecha aspas. Então, ela pediu à família do vereador que as imagens fossem removidas da rede, o que de fato aconteceu horas depois. Segundo ela, essa foi a única vez que o filho e Henry se viram. No depoimento, Ana diz acreditar que a foto tenha sido parte de uma estratégia de defesa do vereador. Já o advogado vereador, André França Barreto, disse que não teve acesso oficial ao conteúdo do depoimento. Destacou que só soube que a ex-mulher do parlamentar prestou depoimento por meio de matérias em veículos de comunicação e que, por isso, não teria condições de comentar o assunto. Em depoimento, Jairinho negou as agressões e denúncias da ex-namorada e da ex-esposa. A defesa tenta soltar o casal, que segue preso. O escritório de advocacia que defende Monique e Jairinho entrou com pedido de habeas corpus para libertar o casal na sexta, dia 9 de abril. O advogado André França Barreto endereçou o pedido de soltura ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. O caso será sorteado para definir qual magistrado avaliará o pedido. No documento, o advogado alega que os clientes, abre aspas, se encontram submetidos a manifesto constrangimento ilegal, fecha aspas, e afirma que não havia necessidade de prendê-los. Os advogados acrescentam que até então não tiveram acesso aos autos. Outra ilegalidade cometida pela Justiça, segundo a defesa, foi a obtenção ilegal de provas. No cumprimento dos mandatos de busca do dia 26 de março, abre aspas, os agentes conduzem o material apreendido em mãos, sem o devido acondicionamento e lacre, fecha aspas. A juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri, criticou. Na decisão que levou à prisão do vereador, Dr. Jairinho e a professora Monique Almeida Medeiros, a atuação do advogado. A magistrada afirmou que o defensor participou de todos os depoimentos prestados à polícia por testemunhas que não são defendidas por ele, como a babá Tainá de Oliveira Ferreira e a doméstica Leila Rosângela de Souza, a Rose. Em depoimento à polícia, tanto Tainá como Rose admitem que, em 18 de março, foram levadas até o escritório do advogado. Quem cuidou dessa ação foi Thalita, irmã de Jairinho. A Tainá, Thalita disse que o advogado queria fazer perguntas a ela. A babá de Henry contou que foi até a casa da irmã de Jairinho e de lá foi levada, junto com Rose, até o escritório de André Barreto. Chegando lá, às 17 horas, no escritório, Tainá disse que o advogado fez algumas perguntas e orientou, segundo ela, apenas a dizer a verdade. Quando intimada a depor, perguntando se ela estaria disposta a dar uma entrevista, o que foi aceito por ela. Em nota,
A defesa do casal, Dr. Jairinho e Monique Medeiros, afirmou que, abre aspas, sempre pautou a sua atuação sobre a egíde da ética, da técnica e do profissionalismo, fecha aspas, ressaltando que o escritório tem compromisso com a Constituição, com o devido processo legal e com o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Atrás das grades, muito choro, crises de pânico e ameaça dos outros presos. Na quinta, dia 8 de abril pela manhã, o casal foi preso em uma casa em Bangu, na zona oeste do Rio. Mais tarde, passaram a primeira noite presos em cadeias diferentes. Monique fez uso de remédios controlados e, mesmo assim, passou a primeira madrugada presa, muito nervosa e chorando boa parte do período. Após receber um pacote com sandálias, camisa, calça, toalha e kit higiene, a mãe do Henry foi encaminhada à cela. Monique, em princípio, ficará 14 dias isoladas por conta dos protocolos de prevenção do Covid-19, mas pode ficar mais tempo afastada das outras detentas, porque corre risco de ser agredida pelas outras presas. Na ética dos criminosos, quem mexe com crianças costuma pagar caro. Em sua primeira noite no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio, o Dr. Jairinho também chorou e aparentava muito nervosismo, embora sua defesa negue. Jairinho chegou a ser levado a uma unidade de pronto atendimento, UPA, no interior do complexo, por conta de uma crise de pânico. Segundo informações apuradas até o momento pela imprensa, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, a SEAP, não informou o estado de saúde dele. Já o pai de Henry se pergunta o tempo todo: por que o Henry morreu? Ele disse que acorda todas as manhãs chorando. Abre aspas. Eu choro, acordo de manhã chorando. Tem que ter muita força, cara. E o que eu sei é que esse menino não pode ter morrido em vão. O menino era perfeito. Então, por que o Henry morreu? Fecha aspas. Nós também queremos saber o que aconteceu de fato com o menino Henry. Um anjo que foi sacrificado. No que depender da sociedade brasileira e deste canal, sua morte não ficará em vão. Nós continuamos e continuaremos atentos e na cobertura deste caso. E convidamos você para uma live na próxima quinta-feira, dia 15, a partir das 9h15 da noite, com a participação do Dr. Sávio Teixeira, psiquiatra, pós-graduado em neurociências e comportamento, que já atuou em perícias psiquiátricas e forenses, e da jornalista, nossa parceira aqui no canal, que preparou essa matéria, Carol Helling, que elaborou esta reportagem para nós, contando com a sua participação. Curta e compartilhe esse vídeo. Seja assinante do nosso canal e ative as notificações. Meu nome é Luiz César Angel. Eu te encontro no próximo crime. Sine qua non. LCA Imagem Produções.